Olá, alunos do nono ano do Instituto Ananélio. Bom, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre Europa, certo? No capítulo 4 de vocês, que eu tinha pedido para vocês fazerem a leitura antes das férias, tá aí a partir da página 49. Só que eu não tinha mandado nenhum vídeo explicando esse assunto, tá? A gente vai começar a falar sobre ele agora, tá? Gente, ó, Europa, no caso, é um continente, né? E ele faz parte do Velho Mundo. Por que Velho Mundo? Porque ele foi um dos primeiros continentes a ser civilizado, certo? Então, nós temos fazendo parte do Velho Mundo a Europa, a Ásia e a África. Então, esses três continentes aí fazem parte do Velho Mundo, mas a gente só começou a chamar de Velho Mundo quando a gente descobriu o Novo Mundo. E o Novo Mundo é a América, tá certo? Aí a gente tem o Novíssimo Mundo, que é a Oceania, e tem a Antártida, que não entra nessa regionalização, porque a Antártida é patrimônio da humanidade. Aí nós vamos ter a Europa fazendo parte de um único bloco continental, que a gente chama de Eurásia, tá? Por que Eurásia? Porque em um único bloco de massa continental está Europa e Ásia juntos, tá? Todos os demais continentes, eles são, digamos que não tem fronteira com outro continente por terra, certo? Então, a gente vai ter a América, né, que é completamente solto dos outros continentes, a Oceania, a África e a Antártida, tá? Então, Europa e Ásia são juntos, embora administrativamente, né, eles tenham países aí completamente distintos, certo? Principalmente aí na questão cultural, na questão econômica e assim por diante. A Europa, gente, ela vai ocupar aí 7% das terras emersas. O que são terras emersas? São terras firmes, terras onde a gente realmente pode pisar, né? São continentes. Então, 7% das terras emersas é o espaço aí ocupado pela Europa. Nós também temos as terras imersas, tá? As terras imersas são as terras que estão embaixo aí dos oceanos. Ó, gente, coloquei a área aqui da Europa, 10.500.000 quilômetros quadrados. Esse número aí não é um número real, tá certo? É um número aproximado. Como, no caso, o livro de vocês já estava esse número arredondado, 10.500.000, eu coloquei aqui da mesma forma. Na Europa a gente vai ter aí 740 milhões de habitantes. Esses dados tá igual ao livro de vocês, são dados de 2016. Então a gente vai ter aí, no caso, os habitantes da Europa, eles estão, no caso, tem alguns países que estão envelhecendo. Ano passado, não, sétimo ano acho, quando vocês estudaram sobre população, vocês viram que todo país que tem uma população mais idosa, né, principalmente na Europa, eles estão fazendo a questão da redução da taxa de fertilidade. Então, estão ficando países que a gente considera países velhos, tá? Então, esses 740 milhões de habitantes, ele está aumentando, né? Embora a população da Europa esteja sendo reduzida devido a essa taxa de fertilidade. Taxa de fertilidade, gente, como a gente já falou em outras aulas, é o número de filhos por mulher. Então, se a gente tem vários fatores para diminuir essa taxa. Por exemplo, casamento homoafetivo, a questão da esterilidade, tanto masculina quanto feminina, a questão também da opção da mulher no mercado de trabalho, então tudo isso faz a taxa de fertilidade diminuir. Por isso que a Europa está sendo aí afetada com a questão do envelhecimento da população, tá certo? A gente tem cada vez menos taxa de natalidade, né? A taxa de natalidade dela está diminuindo, embora isso não seja ainda o fator primordial para a diminuição da população, tá certo? Temos aí na Europa 49 países, certo? Esses países aqui, a maior parte deles foram divididos aí depois de 1500, quando realmente a gente começou a ter aí a criação dos Estados-nações. Mas a gente também tem os países que foram formados aí depois da Guerra Fria, certo? E por falar em Guerra Fria, a gente também teve a divisão da Europa através da cortina de ferro, que a gente chamava de cortina de ferro porque era uma diferença bem rígida e bem clara, né, entre capitalismo e socialismo. Vocês viram lá que durante a Guerra Fria a gente teve a Europa Ocidental, que ficava do lado oeste, que era capitalista,
e a Europa Oriental, que ficava do lado leste, que era socialista. Essa divisão entre as Europas, ocidental e oriental, permanece até hoje. Então, a gente tem a Europa como duas partes, embora a gente não tenha mais essa divisão de sistemas econômicos, certo? Eles já são, aí, em sua maioria, né, países capitalistas, mas a gente continua chamando aí de Europa Ocidental e Oriental. Falando a respeito da localização, gente, da Europa, a Europa ela está 100% no hemisfério norte. Quando você vê aqui, ó, no mapa da página 49, a gente tem um planisfério aqui pequenininho, está mostrando a localização da Europa. Vocês vão ver que ela está completamente no norte e ela é cortada aí por um paralelo chamado Trópico de Câncer. Então, ela não vai ser cortada nem pela linha do Equador, nem pelo Círculo Polar Ártico, nem Antártico, nem o Trópico de Capricórnio, tá bom? Ó, página 50, vocês vão conseguir ver aí, né, os países, essa divisão política. Quando a gente fala de mapa de divisão política, a gente está falando de mapas que tem a divisão entre países, cidades, estados, regiões e assim por diante. Mapa político porque a gente está falando de divisão administrativa. A gente não está falando realmente da política como a gente geralmente costuma falar. Quando a gente fala de presidente, prefeito, vereador, essas coisas. Então, a gente está falando de questão administrativa. Então, eles são divididos em 49 países, tá bom? Vocês também vão ver aí, ó, que a gente tem